Você já parou para pensar em por que não existe um número racional cujo quadrado é igual a 2? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath demonstraremos que nenhum número racional elevado ao quadrado dá 2. O teorema diz que não existe R racional tal que R ao quadrado é igual a 2. Vejamos um esboço da demonstração. Vamos começar com o fato de todo número racional se escrever como uma razão entre dois números inteiros. Se existisse 1 cujo quadrado é igual a 2, então o quadrado do numerador da fração seria um múltiplo de 2, o que só seria possível se o próprio numerador fosse um múltiplo de 2. Fazendo algumas contas, que detalharemos já já, descobriríamos que o denominador também teria que ser um múltiplo de 2. Verificamos assim que a fração original poderia ser simplificada por 2. Mas a nova fração é equivalente à anterior. Logo, o quadrado do novo quociente é igual ao quadrado do primeiro quociente, que é igual a 2. Com o mesmo argumento que utilizamos no primeiro quociente, descobrimos que a segunda fração também poderia ser simplificada por 2. Daí, repetindo tudo, obteríamos uma nova fração cujo quadrado é igual a 2. Note que, fazendo o mesmo procedimento, verificamos que poderíamos simplificar um quociente por 2, obtendo um novo infinitamente. Mas isso significa que o numerador e o denominador da fração inicial possuiriam, em sua fatoração, infinitos fatores 2, o que é loucura! Portanto, existir um quociente entre inteiros que elevado ao quadrado resultasse em 2 geraria um absurdo. Como as lógicas clássicas não permitem absurdos, teremos nosso resultado. Vamos então à demonstração em si. Se existisse R racional tal que R ao quadrado é igual a 2, então, como todo número racional pode ser escrito como uma fração simplificada entre números inteiros, existiriam P inteiro e Q natural com MDC entre P e Q igual a 1, tais que R é igual a P sobre Q. O maior divisor comum a P e Q ser o 1 é o que diz que a fração P sobre Q está simplificada. Assim, como R é igual a P sobre Q, R ao quadrado é igual a P sobre Q ao quadrado. Mas estamos supondo que R ao quadrado é igual a 2, donde P sobre Q ao quadrado é igual a 2. Como uma fração elevada a um expoente é o numerador elevado ao expoente e o denominador também elevado ao expoente, segue que P ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a 2, donde, passando o Q ao quadrado para o outro lado multiplicando, P ao quadrado é igual a 2 vezes Q ao quadrado. Mas escrever P ao quadrado como 2 multiplicado por um número inteiro significa que P ao quadrado é um número par. Mas, se o quadrado de um número é par, este número também é par. Pois se o número fosse ímpar, então ele se escreveria como 2k mais 1 para algum k inteiro, donde o quadrado do número seria o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que, por ser 2 vezes um número inteiro mais 1, é um número ímpar. Isto é, se P fosse ímpar, P ao quadrado teria que ser ímpar também. Como P ao quadrado é par, P é par. Isso significa que existiria K inteiro tal que P é igual a 2K. Assim, P ao quadrado seria igual a 2K ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado vezes K ao quadrado. Mas P ao quadrado é também 2Q ao quadrado, donde 2Q ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes K ao quadrado. Dividindo por 2 dos dois lados da igualdade, temos que 2K ao quadrado é igual a Q ao quadrado. Mas Q ao quadrado ser igual a 2 vezes um número inteiro significa que Q ao quadrado seria um número par. Como já dissemos, o quadrado de um número só pode ser par se o próprio número for par. Sendo P e Q números pares, ambos são divisíveis por 2. Assim, 2 seria um divisor comum a P e Q, o que é uma contradição ao fato de 1 ser o maior divisor comum a P e Q. Portanto, não existe R racional tal que R ao quadrado é igual a 2, concluindo assim a demonstração do teorema. Façamos uma pequena revisão. Todo número racional se escreve como um quociente entre números inteiros. Se existisse 1 cujo quadrado é igual a 2, então o numerador ao quadrado seria o dobro do denominador ao quadrado. Além disso, começamos com a fração simplificada, isto é, numerador e denominador são primos entre si. Como o quadrado do numerador é um número par, o próprio numerador tem que ser um número par. Portanto, o quadrado do numerador é um múltiplo de 4.
Mas disso segue que o quadrado do denominador é um múltiplo de 2, donde o próprio denominador tem que ser um número par. Mas denominador e numerador serem ambos múltiplos de 2 é uma contradição ao fato deles serem primos entre si. Portanto, a suposição do início não pode ser feita. Não pode existir um número racional cujo quadrado é igual a 2, como queríamos demonstrar. No próximo InMath, demonstraremos que o corpo ordenado dos números racionais não é completo.